Eu tenho uma história, não é sobre fantasmas, é sobre um vampiro e um real, que meu avô me contou. Ou melhor, vive contando porque ele adora contar essa história o tempo todo. Quando meu avô era jovem, ele morava na Grécia. A minha família é grega, imigrante de gregos. Ele gostava muito de viajar para as vilas vizinhas da vila dele, para visitar seus amigos. Meu avô geralmente saía da casa dos pais dele lá pelo meio-dia e só voltava no dia seguinte. Isso porque geralmente ele dormia na casa dos amigos, ao invés de voltar para casa de noite, porque além de ser supersticioso, era muito medroso. Palavra dele. Bem, numa tarde ele resolveu ver um amigo em uma das vilas vizinhas, a cerca de 4 quilômetros da vila onde ele morava. Ele tinha que passar por uma estrada que atravessava alguns campos para chegar lá, e como não tinha eletricidade, não havia iluminação no caminho. Enquanto ele andava pelo campo, ele viu mais à frente dele um velho alto, andando devagar, na mesma direção que ele. Ele não conseguiu identificar quem era. Quando ele chegou perto, o velho se virou e cumprimentou ele. O meu avô, que na época não era nenhum vovô, apenas um jovem com seus 20 anos, o cumprimentou de volta, pensando o seguinte: bem, eu não sei quem é ele, e eu conheço todos da vila. Logo, ele é um estranho, portanto, tenha cuidado. E eles continuaram a caminhar juntos. O velho estranho começou a resmungar e falar que ele tinha visitado a irmã dele, que agora estava indo para casa. Qual é o nome da sua irmã? O meu avô perguntou, e quando o velho respondeu, ele pensou consigo mesmo que não tinha nenhuma mulher na vila dele com aquele nome. O velho continuou a resmungar, a falar de pessoas da vila que ele conhecia e fofocava sobre elas. Mas o meu avô não conhecia nenhuma delas. O velho até falou sobre as casas que não existiam na vila. O meu avô deu uma olhada a mais naquela figura alta e velha e percebeu que o velho parecia estar esgotado e era muito estranho, muito peculiar. A uma certa altura, o meu avô começou a ficar com uma impressão muito ruim sobre o velho, presumindo que fosse algum lunático ou coisa parecida. Outra coisa que o meu avô pensou era que o velhote podia estar tendo um caso com alguém da vila e estava contando todas mentiras para encobertar tudo. Bem, o meu avô, o corajoso, decidiu que era melhor deixar a estranha companhia de lado e sair de perto dele o mais rápido possível. Já estava escuro e ele estava ficando muito apreensivo e não queria arriscar nada. Então ele falou para o seu companheiro viajante que tinha que tirar um pouco de água do joelho. Ele entrou no meio do mato que tinha perto da estrada e, como era muito corajoso, saiu correndo pelo campo para achar outro caminho, mas acabou se perdendo e, como consequência, começou a perambular pelos campos e não conseguia achar o caminho para a vila do amigo. Algumas horas depois, ele achou que era melhor voltar para casa. Sim, ele acabou se perdendo de novo e não achou o caminho de casa. Enquanto ele andava por umas plantações de pêssego, ele viu uma luz à distância. Chegando mais perto, ele viu que, pendurado em uma árvore quase coberta por mato, bem, ele pensou, deve ser alguém da vila trabalhando até tarde na plantação e vou lá pedir informações. Então ele se aproximou da lanterna e gritou, alô, tem alguém aí? Ninguém respondeu, mas então, por trás dos arbustos, aparece a cabeça do velho,
com um sorriso maléfico no rosto e os olhos fixos nele. Meu caro rapaz, por onde você andou? Eu achei que tinha perdido você. Depois de ouvir isso, o meu avô começou a tremer de medo, convencido de que o velho era um vampiro, porque de que outro jeito ele poderia ter chegado onde ele estava de forma tão rápida? Era impossível, nem o vento era tão rápido assim. Palavras dele. O meu avô virou e saiu correndo, o tempo inteiro olhando para trás, xingando e gritando para o vampiro. Enfim, o meu avô acabou chegando na vila um pouco antes do amanhecer e correu para casa. A irmã dele, que ainda está viva, lembra até hoje como ela estava abatido. Ele não conseguiu falar uma palavra sobre o que tinha acontecido com ele. Mas será que isso realmente aconteceu com ele? Ou ele estava apenas tendo umas alucinações impostas pelo medo? Depende de você decidir sobre a história. Obrigado por ler a história do meu avô. Boa noite.